Olá, bom dia, alunos do sexto ano, né? Ainda em clima de São João, porque hoje é dia 23, né? Véspera dessa festa tradicional que já começamos a comemorar, tá? No dia de ontem, né? Com o drive-thru organizado pela equipe ESE, tá? E que vocês participaram, ok? É no clima de São João, professor Luiz Felipe aqui ainda com o seu chapéu, né, com o visual junino e acompanhado aqui dos santos, né, padroeiros dessa festa e que conhecemos um pouco da sua história, tá, na aula de história, né, da semana passada, tá, da sexta-feira. E aí, gente, nessa aula de hoje, a gente vai ver arte, né, que é a matéria que estudamos em dia de terça-feira, tá? E retomando o nosso estudo, vamos começar a partir de hoje a utilizar o novo livro, né? O módulo 2, tá? Ou o caderno 2, que são os livros novos que vocês pegaram na escola, tá? Que os pais de vocês pegaram, tá bom? Da coleção Max, que é essa editora aqui. E aí você já pega aí o seu livro 2, caderno 2 de arte, para poder acompanhar o assunto da aula de hoje, tá? Que o tema já é bem conhecido aí para vocês, né, a galerinha do sexto ano, né, que é sobre a pré-história, tá? Sendo que dessa vez, nesse vídeo que você está assistindo agora, vamos conhecer um pouco da arte na pré-história, tá bom? Já que o tema de hoje é a disciplina de arte, ok? Então, já aí, para a gente seguir acompanhando o livro, tá? Você coloca aí na sua página, tá? Junto comigo, na página 128, para a gente começar esse assunto novo em arte, tá? Que é a arte rupestre, tá? Como você pode visualizar aí na página 128 do seu livro de arte, ok? A arte rupestre, para a gente saber um pouco também, né? O que é, a gente vai se aprofundar agora no estudo daquilo que a gente já viu na aula de história sobre a pintura rupestre, ou as gravuras, né? Ou os desenhos, né? Que podem ser encontrados nas cavernas, em grutas antigas, em paredões de pedra, e que foram deixados, né? Foram feitos, né? Pelos nossos antepassados, né? Pelos nossos ancestrais, tá? Há milhares de anos atrás, tá? E essas pinturas, tá? Elas são vestígios, né? Desse ser humano que viveu, né? São pistas que foram deixadas por ele, que é uma evidência que mostra que ele viveu mesmo, tá? Há cerca de 11 ou 15 mil anos, aproximadamente, tá? No passado, ok? E aí, acompanhe aí um pouco desse assunto da arte rupestre. A gente tem aí a história que vem antes da história, tá bom? É assim que a gente chama a pré-história, tá? A pré-história, né? Essa palavra pré, toda palavrinha que tem o pré antes significa antes, tá? Então, se é pré-história, é porque é um período que vem antes da história. A história humana, de fato, né, ela acontece depois da invenção da escrita, né? Quando o ser humano ele já sabia o quê? Ler e escrever. Então ele vai passar a registrar tudo o que vai acontecer com ele, tá? Deixando tudo por escrito, tá? E isso vai ser o quê? Os documentos históricos que vão ser estudados pelos historiadores. E aí, pessoal, na pré-história, o ser humano, né, os nossos antepassados ainda não tinham aprendido a ler e a escrever. Então, o que ocorre? Como é que eles poderiam se comunicar entre eles, vivendo em sociedade, se eles não sabiam nem menos falar, né? Eles não tinham aprendido ainda a linguagem verbal, que é essa linguagem, né, com palavras, né, como a gente conversa, né, hoje em dia. Como é que eles se comunicavam entre eles, em grupo, vivendo em grupo, e como é que eles se comunicavam também com a gente? Como é que a gente pode entender como é que vivia esse ser humano há milhares de anos atrás,
se ele não deixou nada por escrito para a gente poder estudar hoje? Então, essa é a primeira pergunta que a gente faz para entender essa pré-história. Tá? Como era a vida na pré-história? Muito do que se sabe hoje sobre como vivia o homem na pré-história foi por conta das pinturas rupestres. Foi por conta da arte rupestre que foi deixada por esses homens pré-históricos nas cavernas. Tá? Essas pinturas, esses desenhos que a gente vai analisar para entender o que é que representa, né? O que é que significa cada desenho que foi feito, né? Cada pintura. A gente interpretando, tentando entender esses desenhos, a gente também está procurando entender como vivia, pessoal, esses nossos antepassados na época das cavernas, tá? Então, já na página 129 do seu livro de arte, temos aí: convencionou-se a invenção da escrita em aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Né? Lembra que sempre quando a gente tem um texto de história ou de arte, tem uma data lá marcada, né? Um ano, um século, tá? Sempre vai ter ao lado o AC, que significa antes de Cristo, ou o DC, que quer dizer depois de Cristo. Tá? Então, 4.000 anos atrás, aproximadamente, foi quando o homem, a pré-história, ela termina, tá? E acontece um novo período na história da humanidade, que é a história mesmo, como a gente conhece, tá? E como a gente estuda, tá? A pré-história ela termina e ela começa a história, tá? Que vem depois da pré-história, há aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Ô professor, mas qual é um marco ou acontecimento importante que vai o quê? Cravar no tempo esse fim da pré-história e o começo da história? A invenção da escrita, meus queridos e minhas queridas. Tá? O desenvolvimento da escrita, tá? Quando o homem ele aprende a ler e a escrever, é declarado nesse momento aí o marco do fim da pré-história e o começo da história. Como a gente pode visualizar aqui nesse quadro, na página 129. Ó. Observem aí junto comigo, tá? Nessa página do livro de arte, tá? Começando esse assunto novo. Tá? A gente tem esse quadro que mostra pré-história. Tá? Ela começa a 2,5 milhões de anos antes de Cristo e vai até 4.000 anos, que é quando tem o início da agricultura e a invenção da escrita. Quando a gente tem a história, ela começa há 4.000 anos, né? A partir do fim da pré-história começa a história, tá? Com a invenção da escrita, ok? E essa história ela vai até os dias de hoje, tá? Então a história que a gente vive hoje, a gente está dentro da história, estamos vivendo a história. No momento que você está assistindo esse vídeo, estamos dentro da história, tá? Essa história que estamos vivendo a cada dia, ela começa há 4.000 anos antes de Cristo, com a invenção da escrita. Ou seja, quando o homem ele aprende a ler e a escrever, a registrar tudo o que está acontecendo na vida dele, tá? Num pedaço de papel, por escrito, para que esse documento ele fique ali registrado ao longo do tempo, para ser descoberto séculos depois por pessoas que queiram estudar, que queiram saber um pouco mais do que aconteceu no passado, tá bom? Então a gente vai pular agora para a próxima página, tá? Página 130, tá? Do seu livro de arte. Na página 130, você tem aí, lá em cima na página, acompanhe junto comigo agora com atenção, tá? De olho aí na página 130, temos aí dois períodos que dividem a pré-história. A pré-história, antes da invenção da escrita, tá? Ela é dividida em dois grandes períodos de tempo. O primeiro a gente chama de período paleolítico, tá? Paleolítico. O que é que significa esse nome tão estranho? Paleolítico. Paleo significa pedra, ok? Significa antigo, algo histórico. Lítico vem de lito, que significa pedra. Então, esse período
Paleolítico também pode ser chamado como período da Pedra Antiga ou período da Pedra Lascada, tá? E aí, o que é que se tem? Como é que o homem pré-histórico vivia no período paleolítico, tá? O ser humano, tá? Ele acompanhe comigo aí o texto, período paleolítico. No Paleolítico, o ser humano se dedicava quase que exclusivamente à caça de animais e à coleta de frutos e raízes. A maioria dos povos desse período era nômade. Lembra que estudamos isso em história? O que é ser nômade? Você que está vendo esse vídeo nesse momento, você lembra o que é viver como nômade? Nômade, ou seja, não se fixava em uma região por muito tempo, embora há registros de povos que habitaram determinadas regiões durante milênios. Né? Milênio quer dizer um período de 1000 anos. Então, durante milênios, né? Esse período aí de 4 a 5 mil anos, no período paleolítico, como é que o homem pré-histórico vivia? Ele vivia, tá, como caçador e coletor, tá? Ele caçava os animais para poder se alimentar e coletava frutos e raízes na floresta, na mata, para também poder se alimentar. Segunda coisa, como o homem vivia no Paleolítico, ele vivia como nômade, tá? Ou seja, morando em cavernas, tá? E aí, o que é que isso se quer dizer? Não ficava fixo no só lugar. Ele com seus outros grupos de homens das cavernas, tá? No período Paleolítico, o período da Pedra Antiga, o ser humano, o homem pré-histórico, ele vivia morando em cavernas. Vivia numa gruta, depois se mudava para outra gruta. E lá ele passava um tempo, tá? E aí, quando o alimento ele se acabava na região ali próxima, ele procurava um outro lugar para se abrigar, tá? Tanto dos animais perigosos, como dos problemas da natureza, né? Como uma tempestade ou como um furacão. Tudo isso era ameaça também para o homem pré-histórico, tá bom? O período paleolítico, que é esse primeiro período da pré-história, ele começa há cerca de 3 milhões de anos atrás e ele vai terminar há aproximadamente 10 mil anos atrás, ok? E aí é um período muito longo, né, que dura milhões de anos, ok? E nesse período aí o homem ele vai o quê? Evoluindo, ele vai aprendendo novas coisas, tá? E aí, quando chega a 10 mil anos, chegamos no segundo período da pré-história. O primeiro período é o período da Pedra Antiga, ou Paleolítico. E a gente entra agora no período Neolítico, ou período da Pedra Nova, ou Pedra Polida. Tá? Neolítico, neo quer dizer novo, tá? E lítico vem de lito, que significa pedra. Tá? Então, Neolítico também podemos chamar de período da Pedra Nova ou da Pedra Polida. Tá? Por que Pedra Polida? Vamos saber como vivia, então, o homem pré-histórico no período Neolítico? Simbora para o texto da página 130. Acompanhe aí, junto com o professor, a leitura do texto. É o período entre o fim do Paleolítico e o início da história, tá? Em que o modo de vida do ser humano sofreu uma grande transformação. Ele passou a controlar a natureza por meio da agricultura. Desse modo, os historiadores consideram a agricultura como a prática que estabeleceu a divisão entre os períodos Paleolítico e Neolítico. Então, a diferença do Neolítico para o Paleolítico, que veio antes, é que nesse momento, quando chega 10 mil anos tá, atrás, o ser humano, ele nesse momento da história, que ele vai aprender a plantar e a cultivar a sua própria comida. Então, essa atividade, pessoal, de cultivar a sua própria comida, de plantar aquilo que você vai colher, aquilo que você vai se alimentar, a gente chama de agricultura. É essa atividade, essa prática de produção do seu próprio alimento, tá bom? Plantar as frutas
tá? Né? Que você vai se alimentar. Ao invés de sempre ter que ir na mata, buscar, né? Coletar a fruta, você agora vai poder. O ser humano ele aprendeu a cultivar, né? A plantar seu próprio alimento. Então a agricultura, para os historiadores, é o que? É a divisão, é aquilo que divide o período paleolítico do período neolítico, tá bom? E aí, em seguida, temos aí, como você mesmo observa, jogo rápido, tá? Aí de olho ainda na página 130 do seu livro de arte, tá? Uma questão para você poder resolver. É uma questão de múltipla escolha. O que quer dizer múltipla escolha, professor? Uma pergunta onde você vai poder marcar, tá, com X, a alternativa correta, tá? Então, eu vou dar um tempinho agora para você poder dar um pause aí assistindo esse vídeo, tá? Para a gente fazer uma dinâmica legal. E aí, depois que você ler aí a pergunta dessa questão e marcar a sua resposta, em seguida você vai dar um play novamente nesse vídeo, tá? E eu já vou partir para a correção, tá? De qual é a resposta certa. Quero ver quem aí está do outro lado dessa telinha que acertou essa pergunta, hein? Vamos ver? Pronto. Agora que você já deu um pause no vídeo e foi para essa questão do jogo rápido, tá? Vamos agora para a correção dessa pergunta, tá? Acompanhe aí a leitura do que se pede nessa pergunta. Para os historiadores, que acontecimento na vida humana foi o ponto que dividiu a pré-história da história? Olha só. Letra A. Desenvolvimento da agricultura. Letra B. Domesticação de animais. Letra C. A descoberta do fogo. E letra D. O desenvolvimento da escrita. Olha só. O que divide, qual é o marco histórico que vai dividir a pré-história da história? O que é que tem no meio entre a pré-história e a história? A letra D. O desenvolvimento da escrita. Então, a alternativa D é a letra correta que você tinha que marcar aí nessa questão do jogo rápido, tá bom? Quem acertou, valeu, muito bom. Continue assim. E quem errou, tá? É só prestar um pouco mais de atenção no que eu estiver falando nos vídeos e na próxima questão eu tenho certeza de que você vai acertar, beleza? Tamo junto. E aí, gente, por que? Vamos ver as outras alternativas, né? Para a gente poder entender por que não são as outras. Ah, professor, eu marquei a letra A, fala de agricultura. Então, verdade. Por que não é a letra A? Porque a letra a agricultura, ela divide o período paleolítico do período neolítico, que são os dois períodos que tem dentro da pré-história, tá? Como eu acabei de explicar. Na pergunta pede para você dizer o que é que marca o fim da pré-história e o começo da história. Tá? Na letra B diz que é a domesticação de animais. Então não. Tá? A domesticação quer dizer quando o homem ele aprende a criar os animais para poder viver junto com ele. Como bois, como porcos, como vacas, como cavalos. Tá? Quando o homem ele aprende a domesticar, tá? A criar esses animais. Tá? Essa é uma atividade que ela vem bem depois, tá? Depois da agricultura, ok? Então não é a letra B. Letra C, a descoberta do fogo. Não, a descoberta do fogo, ela acontece, tá? No fim do período paleolítico, quando o Homo habilis, que é um dos homens, né, que viveram na pré-história, um dos nossos antepassados, ele, né, que é responsável há cerca mais ou menos de 1,5 milhão de anos atrás, 1,5 milhões de anos atrás, tá? Ele aprende aí sem querer, né, a produzir o fogo, tá? O que vai facilitar ainda mais a vida do homem pré-histórico, tá? Mas não é a descoberta do fogo, tá, que marca o fim da pré-história para o início da história, tá bom? Então é a letra D. É quando o homem ele aprende a ler e a escrever. É o desenvolvimento da escrita, pessoal, que vai marcar o fim da pré-história e o início da história. Tá? Essa é a primeira grande revolução
que a nossa espécie vai fazer na história, tá? Vivendo nesse planeta, tá? A gente poder aprender a se comunicar de uma forma diferente, tá? Que não seja só com pintura nas paredes das cavernas, tá? E aí, por falar em pinturas, a gente vai para um próximo vídeo, no nosso próximo encontro de arte. Vamos falar um pouco agora sobre as pinturas, né? Seguindo aí esse assunto no livro novo, tá? Repetindo aqui para você poder entender, né? Caderno 2, né, de arte, tá? O livro novo que a gente recebeu, né? Começamos aí a página 128 e estamos agora, paramos na página 130, tá bom? Fiquem com Deus. Essa foi mais uma aula de arte, tá bom? E nos vemos na live, ok? Valeu!